João 12, 37, e o tema da mensagem é uma pergunta para você. Então a quem desejamos agradar? Diz assim: e, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados, né? Porque eles rejeitavam a Jesus. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Isaías escrevendo isso há quase 1 milênio antes, dizendo de que veria o Messias. 42. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Bem, eu já vou ler novamente esses últimos 2 versículos, mas eu queria fazer uma breve introdução para você compreender mais o contexto disso. Eu sempre costumo trazer aqui mensagens em que nós analisamos a nossa vida pessoal com Deus. Então eu sempre falo assim com você: olha, é importante que você tenha uma vida de oração, é importante que você tenha um momento a sós com Deus, que você leia a Bíblia. É ou não é verdade? Eu sempre falo isso. Então é o seu momento particular com Deus. Porém, hoje, de forma simples, eu gostaria de falar com a sua vida pública, naturalmente com as pessoas, né? Então, sobre como nós temos sido publicamente, sobre como nós temos sido exteriormente na nossa vida, se temos honrado a Deus na nossa vida, além da nossa casa ou da nossa igreja, que são locais muito confortáveis para você exercer a sua fé. É ou não é verdade? Na igreja ou em casa é muito fácil você exercer a sua fé, porque ali, mesmo, óbvio, você tem problemas, você pode ter alguma coisa na igreja, né? Algum problema na igreja, algum problema dentro de casa, mas normalmente é mais fácil do que você, às vezes, ser confrontado na rua e ali você permanecer firme em alguma coisa. E aí hoje eu queria falar sobre um caso negativo de homens que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E tem uma outra versão, que é aquela que o Fábio costuma usar, não, que o seu Sérgio costuma usar, NTLH, que ela vai dizer assim, que os homens gostaram mais de ser elogiados pelos homens do que serem elogiados por Deus. Achei muito boa essa também. Aquela ali vai falar, preferiram, né, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas a outra versão fala, amaram mais os elogios dos homens do que o elogio de Deus. Então essa semana nós veremos um caso negativo de homens que amaram mais a glória dos homens. E na semana que vem eu gostaria de falar sobre homens que amaram, ao contrário, mais a glória de Deus do que dos homens, tá bom? Na próxima semana. Hoje nós veremos o caso desses aqui. Novamente lendo o versículo 42 e 43, que é o que está ali, então você pode acompanhar, vai dizer assim, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Veja, homens de autoridade creram em Jesus, mas tinham um motivo de não confessar. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, né, da igreja, do templo, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós estamos aqui diante dos últimos versículos. Esse aqui, no livro de João, foi o último versículo, né, em que encerrou o ministério público de Jesus. Com isso aqui que nós acabamos de ler, encerrou o ministério público de Jesus. A partir de agora, então, ele começou a ensinar diretamente apenas para os seus discípulos. Jesus agora já não ia mais aparecer publicamente no sentido de ensinamentos, de curas. Não, ali acabou, neste momento. E aí por isso é que finaliza assim, entendeu?
Muitos até creram em tudo aquilo que Jesus tinha feito, mas eles não confessaram, porque amaram mais a glória dos homens do que de Deus. Aí finaliza então o ministério público de Jesus, inicia agora o particular de Jesus com os discípulos. Então ele lavou os pés dos discípulos, ele indicou lá no momento da ceia, antes dele ser crucificado, ele indicou que Judas iria traí-lo, ele prometeu o Espírito Santo que desceria, ele disse que a tristeza se transformaria em alegria. Tudo isso depois você pode ver no livro de João. Ele deu palavras de despedida: olha, eu vou para o Pai, mas será enviado o Espírito Santo para vocês. Ele também passou pelo momento de crucificação e depois ressurreição. Repito ainda pela última vez, então, essa parte aqui acabou o ministério público de Jesus. Agora é só ele em particular com os discípulos. Por que isso é importante? Porque antes disso não faltou provas para que as pessoas acreditassem em Jesus. Não faltou sinais para as pessoas acreditarem em Jesus e mesmo assim não creram. Ele era o próprio Deus que caminhava entre o povo, sabe? Ele era o próprio Deus que caminhava entre o povo. E é necessário a revelação de crer que Deus, ele veio em forma de homem e habitou entre nós. Porém, aquelas pessoas, mesmo com tantas evidências de que ele era o próprio Deus em forma de homem, porque fazia tantas curas, multiplicou pães e peixes 2 vezes, libertava pessoas com tantos demônios, mandava para os porcos e os porcos se jogavam precipício abaixo. Então, alguma coisa de diferente esse homem tinha, tanto que Nicodemos, que era uma dessas autoridades, né, era um homem de autoridade, ele falou: Jesus, parafraseando, né? Jesus, alguma coisa de diferente o Senhor tem. Me mostre então o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, ser salvo. Dá para ver que o Senhor veio de Deus. Porém, havia um desejo intencional dessas pessoas não aceitarem a Jesus de forma com uma fé genuína. Veja que é intencional, porque a Bíblia fala assim: por causa dos fariseus, tinha um motivo deles não confessar: esse homem é Deus. Lembra da minha introdução, de que Jerusalém rejeitou o povo? Jesus queria, né, Deus queria trazer o povo para perto, como a galinha faz com os pintainhos, mas esses homens aqui não quiseram ser ajuntados para Deus. Eles rejeitaram a Cristo. E no geral, você ao ler a Bíblia, você vê que Israel cada vez mais estava com o coração endurecido espiritualmente e estavam cada vez mais insensíveis para realmente rejeitar a Deus. Você vê isso, a forma que Jesus foi morto. Você vê o quão insensíveis aqueles homens eram e estavam com o coração tão endurecido de mandar um homem que nunca havia pecado, nunca havia cometido crime algum, ser crucificado após ter passado uma noite inteira sendo chicoteado, apanhado, cuspido no rosto. Então havia uma forma intencional: eu não quero crer nesse homem, matem-no. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E as pessoas gritavam: Barrabás, solte a Barrabás. Ou seja, soltem o ladrão que fez tudo mais e crucifiquem a Jesus. Mesmo tantas pessoas, e também eu preciso, se você ler ali o versículo 11 desse mesmo capítulo, vai dizer que muitos judeus creram em Jesus. Então não foram todas as pessoas que rejeitaram a Deus. Houveram judeus que tiveram a revelação: esse é o Messias prometido. O versículo 11 vai dizer: porque muitos dos judeus voltaram crendo em Jesus. Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro. Aí a Bíblia fala assim: por causa de Lázaro ter ressuscitado, né, muitos judeus creram em Jesus. Isso é interessante. É importante eu destacar que, e isso é muito bom de você entender, Deus sabia que os corações daquelas pessoas seriam endurecidos. Deus sabia que muitos iriam rejeitá-lo. Está entendendo? Deus sabia que muitos iriam rejeitá-lo. E esse endurecimento serviu como isca, como plano
para exatamente Deus redimir o seu povo, para Deus realmente trazer então a libertação daquele povo. A rejeição daquelas pessoas, dos judeus, não pegou a Deus de surpresa. Sabe, como se Jesus tivesse nascido, começou a ficar homem, ué, agora está todo mundo me rejeitando? Não, não. Deus já sabia que ele seria rejeitado, não pegou a Cristo de surpresa. Essa rejeição então de Israel a Cristo não foi uma frustração no plano de Deus, não foi. Na verdade, esse endurecimento de Israel, do povo rejeitar a Cristo, serviu como meio, como plano de Deus libertar o seu povo. Queremos rejeitar a Deus. Não, eu não creio que esse homem é o Messias. Vamos rejeitá-lo. Vamos fazer o que com ele? Vamos matá-lo. Então, esse endurecimento, elas estão enchendo os balões ali, por isso que deu esse barulho. Vamos rejeitar a Jesus, vamos rejeitá-lo porque ele não é o Messias, e aí então o Messias, o homem que nunca havia pecado, morreu no nosso lugar. Você entende, Cecília, que foi o complemento? Não pegou a Deus de surpresa esse endurecimento. Jesus pegou esse plano, essas pessoas que rejeitaram, e crucificou a Cristo no nosso lugar. A rejeição levou a Jesus à cruz. Mas também levou a Jesus o quê? A nós recebemos a coroa da vida. A rejeição levou Cristo a uma humilhação, mas também levou Cristo a uma exaltação, a perdoar os nossos pecados. Então, um homem perfeito precisava morrer em nosso lugar. E como seria isso se as pessoas não o rejeitassem? Né? Precisava alguém rejeitá-lo. Para que então a Isaías 53:6 vai dizer: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então esse povo ali, olha a tamanha iniquidade, não confessavam por causa dos fariseus. Eu já vou te explicar isso, por que eles tinham esse medo dos fariseus. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O pecado de nós todos caiu sobre ele. Para que hoje nós tivéssemos vida, Cristo teve que morrer. E quanto a nós, então, discípulos de Jesus, se você diz, não, eu pertenço a Deus, nós então devemos nos dispor a morrer por causa de Cristo. Ele fez isso por nós. E se necessário for, nós nos dispormos a morrer por causa dele. Não importa se eu ou você temos que deixar para trás coisas materiais, não é isso, passa. Não importa se temos que deixar a família para trás por causa de Cristo. E quando eu falo para trás, talvez não fisicamente, mas talvez você agora comece a discordar então com a sua família, com atos, com o ambiente que eles vivem, e você agora já não concorda mais, precisa então deixar para trás aquele ambiente, essa vida, deixar essa geração que nós vivemos, que é uma geração perversa, uma geração adúltera, uma geração que nega a Cristo, sabe? É necessário, se preciso for, nós sacrificarmos a nossa vida por causa de Cristo e do Evangelho que nós cremos, sabe? Se o Evangelho que nós cremos, ele é real dentro de você, ele sustenta a sua fé, meu Deus, então eu quero uma casa no céu, né? Eu não quero então as coisas materiais deste mundo, eu quero fazer o que for preciso para que eu tenha a minha vida no céu, não porque eu mereço então, não por mérito, mas graça de Deus. Além disso, Deus, Ele ama e nos honrará, sabe? Mas aquele que desonra a Deus, que nega a Jesus, é muito claro a Bíblia ao dizer que também Cristo não o perdoará, que Cristo também não o honrará. Você lê, o Pai Nosso perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, olha, se você está orando isso, eu tenho perdoado a quem me faz mal. Então, Senhor, eu tenho o direito de pedir, Senhor, olha, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, me perdoa então. Esse povo estava lutando contra eles mesmos em colocar no coração deles os ensinamentos de Jesus. Eu estou vendo Jesus curar cegos, eu estou vendo Jesus curar paralíticos, mas eu não quero acreditar nisso, eu rejeito isso aí. Eu prefiro perder a minha vida eterna do que eu confessar perante os fariseus. E aí, já que eu falei dos fariseus, o meu foco agora é total naqueles dois versículos. A Bíblia fala que muitas autoridades creram em Jesus. Você vê, por exemplo,
Homens como Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade, ele sabia tudo sobre a lei, ele era uma autoridade que conhecia as coisas de Deus. Você vê José de Arimateia, que o Ben cantou, né? José comprou um túmulo, era um homem também, era autoridade. Você vê que esses homens, eles pertenciam a um grupo de sacerdotes, né? E por favor, preste atenção nisso. Eles pertenciam a um grupo de autoridades, de sacerdotes, que agora eles estavam acreditando em Jesus. Eles desejavam fazer de Jesus o Senhor deles, mas havia algo que os impedia de confessar. Eram esses fariseus. E quem eram esses fariseus? Quando você ouve a palavra fariseus, eu na minha mente, eu logo falo assim, poxa, os fariseus eram os inimigos de Jesus, né? Eram aquelas pessoas que a maior, deixa eu ver a palavra que eu vou achar, quem mais confrontou a Jesus, que foi, vamos dizer, uma pedra no sapato, amém? Que Deus me dê a possibilidade de falar isso, a maior pedra no sapato, não de impedir o plano de Jesus, mas que foi, poxa, aquela coisa chata no ministério de Jesus, foram os fariseus. Eles eram muito mais do que apenas os inimigos de Jesus. Eles eram homens extremamente respeitados pelo povo. Os fariseus eram homens respeitados pelo povo. Eles eram estudiosos das Escrituras. Esses homens, os fariseus, eles desde jovem, mais novo, na idade do Brian, por exemplo, eles já sabiam os 5 livros da Bíblia, mas eles sabem de cor até hoje. Entendeu? No princípio criou Deus os céus e a terra. Eles sabem até Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor. Né? Então desde criança eles sabiam e sabem o Pentateuco de cor. Então eram homens estudiosos das Escrituras. Desde moço ele sabia tudo da lei de Moisés, tudo aqui do Antigo Testamento. Eles eram exemplos de homens piedosos, homens bons. Olha só como eles são. Lembra da semana passada que eu falei sobre o que me falta ainda? Daquele homem, era aqueles homens que você olha, é um homem piedoso, é um homem cheio de moralidade, uma pessoa fiel a Deus, cheio de ética. Imagina então uma pessoa que tem tudo isso que eu te falei, ele tivesse uma influência de um grande pastor, ele tinha o ensinamento de todo um professor de teologia, ele era como se fosse todo o conhecimento de um juiz religioso. Assim eram os fariseus na mente de uma pessoa comum da sociedade. Meu Deus, aqueles homens ali, quando eu crescer, né, eu quero ser igual àquele homem ali. Eram esses fariseus. Eles, inclusive, eles tinham muitos pontos corretos acerca da doutrina de Deus. Por exemplo, eles sabiam que eu preciso ser um homem moralmente correto, eu preciso ser um homem que eu tenha uma boa ética, eu preciso ter uma boa conduta. Eles gostavam, mas aí qual que é o problema? Eles gostavam de mostrar isso no seu externo, né? Gostavam de mostrar isso para as pessoas, mas o interior deles era cheio de maldade, cheio de julgamento pelos outros, e Deus olha para o coração das pessoas. Por isso é que esses homens confrontavam tanto a Jesus. Olha, quem é esse Jesus aí que come com pecadoras? Né? Quando a Bíblia fala sobre aquela mulher era uma pecadora, está falando que era uma mulher da vida, era uma mulher prostituta. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus aí que ele é tão limpo, ele é tão santo, diz que é o Filho de Deus e come com esses homens? Quem é esse? Aí esses fariseus estavam o tempo todo julgando. E além de tudo isso, eles ainda faziam parte que se chama o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal religioso de Israel. Um homem aí cometeu algum crime religioso, vamos levar para o Sinédrio, para que então os fariseus julgarem aquele homem. E João diz então que aqueles líderes, né, você viu ali? Mas por causa dos fariseus, a primeira frase, as próprias autoridades creram em Jesus. Então assim, tinha um homem muito grande na sociedade que estavam crendo, esse Jesus é o Messias. Mas por causa desses fariseus, eles não confessavam, porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga. O que era então a sinagoga? Qualquer homem que dissesse assim, imagina, o Brian vira e fala assim: olha, eu creio, eu confesso que Jesus é o Salvador, eu creio que Jesus é Deus. O que ia acontecer com o Brian? Brian, isso não é permitido aqui. O Messias ainda virá, o Messias não é esse homem. Brian, você está expulso da sinagoga, você está expulso da igreja, né? Você está excomungado da igreja.
Todo aquele que cresce que Jesus é o ungido de Deus, que proferisse, que falasse isso, que confessasse isso, era expulso da sinagoga. E aí você olha, poxa, estamos aqui, virou um novo mês, 2 de agosto de 2026, né, 11h28 da manhã. O que mal tem eu ser expulso de uma igreja? O que mais tem é igreja no Brasil, em Curitiba, no bairro Fazendinha. O que mais tem é um cardápio de igrejas, né, possibilidades de igreja, para eu dizer assim, se eu for expulso de uma igreja, eu procuro outra. Né? Isso em 2026. Mas naquela época não era assim. A sinagoga, o templo, né, a igreja, vou usar esse termo, era a vida da comunidade. Era a vida daquelas pessoas. Era onde você aprendia sobre a palavra de Deus, é onde você encontrava com os amigos, é onde você construía relacionamento, é onde você resolvia conflito, era onde você fazia negócios, né? Muitos negócios aconteciam. Por isso que até hoje os judeus, você vê, o Israel é um país menor do que o menor estado que nós temos no Brasil, que é Sergipe, né, que é Espírito Santo ou Sergipe, né? Depois você me confirma aí. Israel era super pequeno, até hoje você vê que os maiores, os prêmios Nobel são dos judeus, são dos israelitas. Você vê que o povo judeu é um povo próspero financeiramente, porque eles todos se ajudam um ao outro. Então, dentro da sinagoga era onde feito esses negócios aconteciam. Então, você ser expulso da sinagoga significava o quê? Meu Deus, que vergonha! O Brian sentiria uma vergonha pública de ter sido expulso da sinagoga, ter sido expulso da igreja. Era o Brian perder respeito, era o Brian perder influência, era o Brian perder o convívio com a própria família. E agora você começa então a entender um pouco o peso desse versículo que tem. Esses homens tinham muito a perder, perdiam posição, perdiam prestígio, perdiam reconhecimento, perdiam a autoridade que eles tinham. Confessar Jesus significava eles colocarem tudo isso em risco. Poxa, se eu confesso Jesus, eu vou perder tudo isso. Então, eu não quero ser expulso da sinagoga. E aí eu prefiro amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu prefiro não confessar a Cristo, para eu não perder toda essa glória dos homens. Entendeu, Fábio? Ficou claro? Trazendo para os dias de hoje, né? Que você deve ter achado tudo muito legal, sinagoga, né? Cecília, ser expulso há 2000 anos atrás da sinagoga. Trazendo para os dias de hoje, talvez hoje a sinagoga, você talvez não seja mais expulso de uma igreja, né? Tem algumas aí que você pode ser expulso. Mas talvez hoje eu não vou te expulsar da sinagoga, talvez não vou te expulsar da igreja. Mas o princípio continua o mesmo. Existe sempre um espaço na nossa vida em que nós somos vistos e nós somos avaliados e nós somos julgados por quem nos rodeia. A sinagoga moderna pode ser o que você conversa, o que você assiste, o que você compartilha. Hoje a sinagoga, né, então assim, um meio que você participa, que você tem medo de ser expulso, pode ser às vezes o grupo do WhatsApp da família. Sabia? Eu não sei, a minha família lá quase não conversa no grupo. Mas pode ser que o grupo da sua família te faça pecar, né? Pode ser um ambiente do seu trabalho, as rodas da conversa que você participa, pode ser as redes sociais, o que você tem assistido. Então o teste para você pensar aí não é apenas assim o que eu posto, sabe? Para que os outros vejam. Não, aí é o meu interior. O que eu tenho assistido? O que eu tenho curtido? Né? O que eu tenho... O que eu fico rindo? Do quê? Do que nós rimos? O que eu converso quando eu estou entre pessoas da minha família ou entre pessoas de fora? Quantas vezes que a gente assiste... Eu, graças a Deus, eu tenho tomado muito cuidado. Mas não estou julgando você, né? De pessoas que assistem coisas que estão zombando da fé, sabe? Coisas na televisão você vê. Eu não tenho mais assistido televisão aberta, porque eu não consigo mais mesmo, assim, sabe? Não estou bancando uma de espiritual, não. Mas é que a TV aberta, ela zomba de Jesus ao tempo todo, sabe? A TV aberta zomba de Cristo o tempo todo.
É com piada, é com coisa que está falando, é com o tipo de pessoas que frequentam, eles misturam no mesmo lugar crente com crente cantando música que não é cristã e com tanta coisa horrível. E aí eu fico, às vezes, talvez, e aí eu falo, de você pensar, né, se não é você, de talvez até acha super aquilo engraçado, né, a televisão ligada. Eu outro dia fui fazer uma pessoa me ligou e falando que o filho dela estava endemoniado e tal, se eu podia ir lá, e eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ele não estava e tal, mas isso não é o foco, ele não estava endemoniado, nada. Eu fiquei conversando com ele, e aí eu dei um jeito que bem na hora que eu cheguei na casa deles, eles estavam todos na sala, assim, e estava passando um filme que eu já vi que era um monte de coisa que não prestava, assim. E aí quando eu sentei no chão para conversar com o menino, eu coloquei ele de costas, assim, para ele não ficar vendo o que estava passando ali na televisão. Um monte de imundície aí. Bem coisas dos dias atuais mesmo. E aí aquela criança de uns 12 anos, eu botei ele de costas para a TV para ele não ficar assistindo. E aí no final, depois eu falei, fulana, falei para a mãe dele, olha, toma cuidado com o que vocês assistem na televisão, porque olha a idade do menino. Você tem uma menina ainda bem mais nova que ele, olha o que está passando na televisão. Ela, poxa, eu não vi e tal, desculpa e tal. Eu falei, não é por mim, é pelo que o menino fica assistindo o dia todo aí. Então assim, o que às vezes fica lá o dia inteiro na televisão, no YouTube passando, e o que a gente fica assistindo, e abertamente então a gente começa a rir junto, só para quê? Ou às vezes num trabalho, por exemplo, né? Eu sempre falo disso, de piada que conta no trabalho e tal, que a gente ri para quê? Para não ser o chatão do grupo, né? Para eu não ser o quadrado do grupo, né? O diferente do grupo. Então aí eu fico rindo, nossa, que legal, que não sei o quê, olha o que fulano fez, traiu a mulher, falou que traiu, falou que roubou, e olha que engraçado, né? E olha que engraçado. E aí a pessoa fica rindo então disso. Lembra que hoje eu estou falando da nossa vida pública com os outros, né? A nossa vida pessoal você já sabe, mas a nossa vida com os outros, aí eu prefiro então rir, eu prefiro então não confessar para não ser expulso da sinagoga, né? Para não ser expulso do meu grupinho. E aí eu prefiro então curtir isso, eu prefiro então participar mesmo dessa conversa, pessoas que ficam zombando da palavra de Deus, isso aí foi escrito há 2000 anos atrás, e aí a gente não confessa ou não abre a boca para falar nada, com medo de ser expulso do grupinho. O meu tio que faleceu, o tio Luiz, né, que morava na Paraíba, ele sempre falava uma coisa, e isso eu aprendi com ele falava, omissão também é pecado. A pessoa omissa, sabe, Ben? A pessoa omissa é a pessoa que, assim, ela é em cima do muro. Em cima do muro em inglês também não dá. É a pessoa que não dá opinião. Entendeu? Uma pessoa que não se posiciona. Isso, não se posiciona. A minha opinião é essa. Eu não mudo perante as coisas de Deus. A opinião. Isso, convicção. Isso, é a pessoa omissa, né, seu Sérgio? E a pessoa omissa também é aquela assim, pergunta para mim, João, o que você acha? Jesus morreu ou não? Jesus é o Deus ou não? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma pessoa omissa. A omissão também é pecado. Não, eu creio que Jesus morreu. A omissão de você falar, não, isso aí eu não concordo, né? Você não está sendo omisso, você está sendo correto. Pessoa omissa, está lá na escola todo mundo zombando de Deus e ele é só mais um. Não, é uma pessoa, isso é errado. Então aí eu prefiro então ser omisso para não ser expulso do meu grupinho. Jamais, né? Jamais vamos permitir que esse ambiente social toque na nossa fé e machuque a nossa fé. Outra coisa é que hoje a gente pode estar modelando a nossa forma de falar, né, o nosso silêncio, aquilo que realmente nos agrada, que nós cremos, apenas para agradar aos outros e não agradar a Deus. É o tema de hoje ali. A quem que eu desejo agradar? É a Deus ou é agradar aos homens? Eu prefiro talvez então perder convites, né, de agora então ser o quadradão e do grupo e perder convites e deixar de ser convidado e
e se necessário for, eu ser expulso de um ambiente, ou ser expulso do trabalho, ou o que quer que seja, porque eu não neguei a Jesus, né? Então assim, Isabelle que trabalha lá no escritório do trabalho dela, o patrão vira e o patrão está do lado da Isabelle, aí ligaram, eita, eu quero falar lá com o seu, como é que é o nome dele? Patrão, teu chefe. Eu quero falar com o seu Casagrande, ele tá aí? Aí ele fala assim, ô Isabelle, fala que eu não tô não. Fala que eu não tô, fala que eu não quero falar não. Aí a Isabelle fala, o seu Casagrande tá aqui do lado falando que ele não tá não. Entendeu? Então, você faz assim, Isabelle, mas eu não falo. Mas na hora que precisar de uma pessoa de confiança, ele não vai procurar quem mentiu. Ele vai procurar a Isabelle. Não importa o que aconteça, a Cecília, a Isabelle falam a verdade, são pessoas corretas, são crentes. Porque na hora ali, ele vai ficar com muita raiva, mas depois na hora que precisar de alguém para substituí-la, não, ele vai procurar a pessoa, não, essa aí não mente de maneira nenhuma. Eu sei, eu quero agradar a Deus. Então, não importa, eu vou ser chamado, passe no RH. Viu, Fábio? Depois, passa no RH depois porque você não está aí concordando. Não tem problema, né? Deus vai me dar depois um trabalho muito melhor. Eu não vou mentir, eu não vou desagradar a Deus. Isso aí é não ter medo de confessar porque eu vou ser expulso da sinagoga. Tá ficando claro, né? Já estou caminhando para o final. A fé que só existe num ambiente seguro, que foi aquilo que eu falei, a fé que só existe dentro da igreja, ou que só existe dentro da sua casa, isso não é fé, isso é apenas uma opinião que você tem. A diferença entre fé e opinião não está no que a gente diz crer, mas naquilo que a gente está disposto a perder por causa da fé que eu creio. Vou repetir essa. A diferença entre a sua fé e a sua opinião não está naquilo que você diz que você crê. Não, mas naquilo que eu estou disposto a perder por causa da fé que eu tenho. A sua opinião ela pode mudar conforme a plateia que está te assistindo, né? Então, hoje eu estou aqui num grupinho de gente que gosta de rock. Uau, I love rock. Eu amo rock, eu amo ouvir música. Eu estou aqui hoje no grupo de pessoas que gostam de pagode. Eu gosto, estou te dando exemplos pífios, né? Eu hoje estou aqui com as pessoas que creem em Deus. Eu sou um homem que crê em Deus. Eu estou aqui hoje na pessoa que só fala mal de Deus. Eu sou um homem que só fala mal de Deus. Então, a opinião, ela muda. Não, mas a minha fé não, ela é convicta. A minha opinião não vai mudar conforme a plateia que eu tenho. Não, a minha fé não vai mudar se eu estou na igreja, ou se eu estou no trabalho, ou se eu estou numa roda de amigos que zombam da minha fé. Não importa, eu não mudo. Essa é a minha fé, eu sou convicto nisso. E opinião a gente muda, né? Opinião, se é melhor você comprar ações brasileiras ou ações dos Estados Unidos, se uma pessoa te convence, é melhor você comprar então isso. Melhor você comprar esse terreno nesse bairro do que nesse. São opiniões que a gente tem que vai mudando. Mas a minha fé, não. E foi exatamente isso que faltou aos fariseus. Eles tinham uma convicção teológica muito boa, eles sabiam intelectualmente, né, esses homens ali que creram, eles creram que Jesus era o Messias, mas essa convicção nunca se tornou em fé, porque eles resistiram a esse teste de ambiente social. Se vocês confessarem, vocês vão ser expulsos. Eles não resistiram, eles preferiram se manterem dentro da sinagoga. Então a fé verdadeira que você vai enfrentar não é aqui dentro hoje, né? A fé verdadeira aqui dentro hoje, de pessoas que creem na mesma coisa que você, é muito fácil. Não é? Aqui dentro é muito fácil. Se você na sua casa todo mundo é crente, é muito fácil, né? É muito fácil. Mas amanhã, na segunda-feira, quando chegar lá no trabalho, é aí que você vai ver pessoas que não concordam com você, que creem em outras coisas, e que você precisa viver num bom ambiente, né? Me fugiu a palavra. Você precisa viver em união e tal, em harmonia, perfeito? Você precisa viver em harmonia com essas pessoas, com pessoas que não concordam contigo. Eu sempre me lembro de uma história de uma pessoa lá, um rapaz lá em Portugal, que ele trabalhava numa fábrica e ele trabalhava com um macumbeiro. Já contei para vocês essa. Trabalhava com macumbeiro, trabalhava com gente que zombava de Deus e tal. E ele chegou na igreja: olha, eu preciso de um outro trabalho.
né? Eu preciso de um outro trabalho, porque lá eu só estou lidando com macumbeiro, com gente que zomba de Deus, com gente que trai a mulher, com gente que não sei o quê. E aí eu lembro que meu pai falou assim para ele: é exatamente aí que você precisa estar, né? É exatamente aí que você precisa estar. E realmente aqueles que eram macumbeiros, que traíam a mulher, que zombavam de Deus, todos depois eram do louvor da igreja, da nossa igreja. Todos depois foram para a nossa igreja, se tornaram crentes e tocavam e cantavam no louvor da igreja. Né, Júlia? Então, era onde ele precisava estar, era exatamente ali. Era a luz. A gente não acende uma lâmpada, uma vela e coloca embaixo da cama. Não, coloca em cima para iluminar tudo. E até foi interessante que na sexta-feira, vocês não conheciam. Eu estou falando isso que é o ambiente que a gente está o tempo todo na fé, né, que eu creio. Na sexta-feira faleceu um senhor, que eu não sei se o Fábio e a Cecília conheceram, provavelmente sim. Um senhor bem magrinho chamado Rafael, que foi ali na outra igreja ainda, que ele tinha problema de visão, era um senhor idoso. Rafael, o nome dele. Tu lembra? Uma vez o pastor Clebson até foi também, a gente fez um almoço lá em cima. A senhora lembra? Ah, lembra, né? Não lembra, Fábio e Cecília? Enfim, lembra? Cecília lembra. Ele faleceu sexta-feira. E aí de manhã o seu Sérgio me ligou, o seu Rafael, né, o filho dele tinha avisado, o meu pai está muito mal, o seu Sérgio me ligou. Falei, seu Sérgio, eu vou lá. Aí cheguei no hospital e ele já estava mesmo assim nas últimas mesmo, já muito fraquinho. O filho já tinha falado para o seu Sérgio, está muito, né, o médico já descartou tudo de chance de sobreviver e tal. Aí eu cheguei na recepção, eu não sabia se ele tinha falecido ainda ou não. Aí eu cheguei na recepção, olha, eu vim visitar o senhor Rafael Rodrigues Segura, na UTI 2. Aí ela no computador, Rafael Rodrigues Segura, olha, ele teve alta no hospital. Aí eu cheguei assim, eu falei, amiga, eu creio em Deus e creio que Deus pode fazer milagres até hoje, mas olha direitinho, porque ele pode ter recebido uma alta para o paraíso. Então vê direitinho para mim, porque ele estava bem fraquinho. Aí ela olhou de novo, Rafael Rodrigues Segura, ligou para a enfermagem. Tal, senhor Rafael, tal. Aí eu vi na hora que ela ficou meio assim, né? Aí eu já tinha entendido, então ele faleceu. Ela desligou o telefone, aí ela falou, aí eu falei, faleceu? Aí ela, faleceu. Aí eu, amém, né? Amém. Aí fui conversar com o filho e avisar também o filho, depois o médico veio e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo, estava ela olhando se o senhor Rafael Rodrigues Segura teve alta ou não, e mais umas 2 outras pessoas assim. Foi uma forma que eu tive de falar, olha, Deus ainda pode mudar situações, Deus ainda pode fazer milagres, mas olha direitinho aí, né? Mas olha, dá uma olhada direitinho. Então assim, não importa onde você e eu estejamos, a minha fé em Deus, ela não muda, né? A minha fé em Deus que Ele pode fazer milagres, ela não muda. Eu não vou deixar de confessar as coisas porque eu tenho medo de ser zombado ou de alguma coisa, não. A minha vida pertence a Deus. Se eu precisar perder a minha vida, que eu a perca para ganhar a vida eterna com Deus. Mesmo perdendo, esses homens eles teriam provavelmente perdido a aprovação das pessoas, teriam perdido a posição de autoridade que eles teriam, por causa disso, né? Por causa de um ato de confessar. Eles preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles preferiram as pessoas os elogiarem, olha que homem tão inteligente, que sábio, do que a glória de Deus, de confessar a Deus e ter a vida eterna. E essa pergunta é extremamente... a pergunta que esse texto, né, nos deixa é uma pergunta extremamente pessoal, né? Uma pergunta extremamente pessoal para você, para mim, de que existe algum lugar na minha vida, ou em algum grupo que eu pertenço, ou em alguma mesa que eu faço parte, ou que eu sento, ou alguma coisa no celular que eu assisto, ou no meu trabalho, onde Cristo ainda está ausente, né? Existe ainda algo em que eu preciso confessar a Deus e confessar de que eu preciso abandonar isso para
que não importa o que aconteça, a Bíblia fala, se o teu olho direito faz pecar, arranque-o e jogue fora. É o extremo, sabe? É o extremo que a Bíblia leva. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a e joga fora. Você não vai fazer isso, mas aí é um extremo para você olhar, na minha vida o que precisa ser tirado, ser transformado, para que eu confesse que Jesus é o Senhor, que mesmo que eu preciso ser expulso dos meus grupinhos, da minha sinagoga que eu participo, eu quero amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Os fariseus, eles tinham posição, prestígio, tinham reconhecimento das pessoas e preferiram tudo isso do que ao custo de reconhecer a Cristo e perder tudo aquilo. Então a pergunta para nós hoje é se nós estamos dispostos a fazer diferente do que esses homens. Não, eu quero as coisas de Deus, eu quero amar mais as coisas de Deus do que dos homens, ainda que isso me custe um lugar onde quer que eu viva, né? Se é um aplicativo que eu preciso desinstalar e aí eu prefiro a glória de Deus do que esse aplicativo que não vale nada. Então, esse nós vimos de homens que preferiram homens, elogios, do que Deus. Na semana que vem, nós vamos ver em Atos 5, e depois você pode ler, né, em Atos 5, você vai ver que Pedro e os apóstolos de Jesus foram presos, e de noite fala que a cadeia não se abriu, porque quando depois os policiais chegaram de manhã, a cadeia estava igual, mas Pedro e os discípulos já não estavam mais dentro da prisão. E quando foram procurar esses homens, onde é que eles estavam? Na sinagoga pregando. Eles estavam no templo pregando. Pedro e os discípulos estavam lá pregando sobre arrependimento, pessoas eram salvas, 3.000 pessoas em uma só vez foram salvas, tudo mais. Esses homens estavam lá na sinagoga pregando. Olha como foi diferente desses. Estavam lá no templo pregando o evangelho e chegaram para prender esses homens, prenderam eles, levaram eles lá para serem julgados. E aí, se você quiser saber o final da história, ou você lê Atos 5, ou a gente se vê aqui dia 9, tá bom? Semana que vem, novamente. Então, não perca os próximos episódios. Você vai ver que esses homens, eles escolheram a Deus. Não importa o que eles querem fazer. Pedro, dizem os historiadores, que ele virou pro imperador Nero daquela época e falou, olha, eu não sou digno de morrer como Jesus morreu, porque ele foi crucificado. Aí Pedro falou assim, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Salvador morreu. Me coloque de cabeça para baixo. Isso não tem na Bíblia, mas historiadores como Flávio Joséfo, do primeiro século, e tantos outros, disseram que Pedro então morreu de cabeça para baixo. Eram os homens que queriam o quê? Não, eu quero a glória de Deus. Não importam os homens, podem me prender. Paulo depois foi preso e escreveu tantas cartas. Paulo queria ir até Roma visitar os crentes e Deus não permitiu. E aí, se ele tivesse ido, não teríamos a carta aos Romanos que temos hoje, que é o âmago do Evangelho. Se você entender Romanos, você entendeu todo o Evangelho. Então, a vontade de Deus, ela é sublime, né? A vontade de Deus, ela é perfeita. Tá bom, meu irmão? Então, resumo para você vamos ler juntos lá então? Vamos lá, 1, 2, 3. Creram em Jesus, mas não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí diga assim comigo, eu prefiro amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos.